para comentar os riscos do uso das canetas emagrecedoras, converso agora com Alexandre Kohl, diretor da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Caio. Alexandre, qual a sua avaliação desses problemas com as canetas emagrecedoras aqui, cada vez mais esses problemas aqui no Brasil? Na realidade, a avaliação foi da própria Anvisa. A Anvisa, quando soltou esses dados, Caio, ela falou que ela faz parte da base mundial de farmacovigilância e os dados do Brasil não são diferentes do resto do mundo. Então, desde o início, a gente tem essa história já há 20 anos, né? Desde o primeiro, que é a liraglutida, isso consta em bula. Então, é uma precaução que precisa se ter, e os dados apresentados no Brasil, esses 6 casos de morte, que é de suspeita de associação com os medicamentos, não são diferentes daqueles, por exemplo, 19 que foram apresentados recentemente pelo Reino Unido, no período de 2007 a 2025. O que precisa, sim, alertar a população que esse é um risco e que precisa ter cuidado com a utilização desses medicamentos. Entendi. Doutor, e tem uma perspectiva de melhora no controle dessas canetas? Olha, era bem o que a gente queria, tá? Porque quando foi feita a mudança da retenção de receita em junho do ano passado, era justamente para isso. O nosso cenário principal, Caio, e vocês divulgam isso o tempo todo, são essas medicações que vêm de outros países, de origem desconhecida, manipulação que não se sabe de onde vem, de medicamentos que muitas vezes nem caiu a patente. Então, esse número que você citou são dos casos relatados de medicamentos comprados em farmácias e que têm farmacovigilância. Esse outro cenário que é desse abuso, inclusive pessoas que estão internadas em UTI de medicações de origem obscura, a gente não tem nem ideia do que possa acontecer. Agora, qual que é a recomendação, doutor, antes de procurar essas canetas? Ter um médico, ter uma médica para fazer o tratamento adequado. Isso é condição sine qua non. Nós estamos falando de medicamentos que mudam a vida de pessoas que têm diabetes ou obesidade ou sobrepeso. O problema é o uso desnecessário, o uso sem indicação, o uso em pessoas que não podem usar. Por exemplo, ter tido pancreatite de repetição é uma contraindicação. O problema são pessoas que utilizam de origem sem acompanhamento médico. Então, o nosso desafio hoje, Caio, é justamente fazer a coisa certa. Um dado que eu acho que é importante, o estudo que liberou agora recentemente esse medicamento para doença cardiovascular, na segunda-feira aqui no Brasil, que foi o estudo SELECT, quando de um lado se deu o remédio e do outro se deu o placebo, o risco de pancreatite nos dois grupos foi igual. Não teve aumento nenhum. As pessoas que usam esses remédios já têm maior risco de pancreatite. Essa é uma informação importante. Entendi, professor. Agora, sempre também é aconselhado, junto com as canetas emagrecedoras, também controlar a alimentação, também fazer exercício, não apostar tão somente o emagrecimento nas canetas, né? A gente não trata hipertensão só com remédio, a gente não trata dislipidemia só remédio, a gente não trata a maioria das doenças só com remédio. A base do tratamento de doença metabólica é alimentação, atividade física, bom sono, diminuição do nível de estresse e medicamento. E essa classe de medicamentos injetáveis é uma das opções. São vários que existem. Só remédio em pessoas não adequadas só aumenta a chance de dar errado. Então, é fazer a coisa certa e o risco é quase zero. Agora, doutor, o senhor acredita que a tendência é haver uma popularização dessas canetas com os preços mais acessíveis? Mais do que a gente deseja que isso aconteça, né? Já caiu a patente da primeira, que foi a liraglutida, agora mês que vem cai a da segunda, que é a semaglutida, e a gente espera que as empresas que vão fazer, os competidores, né? Porque são outras empresas que vão fazer, lancem no mercado esses medicamentos com preço 30%, 40%, 50% mais barato que o original. Isso vai aumentar uma coisa importante, Caio, chama acesso. Hoje esses medicamentos não são para todos. A gente tentou colocar na rede pública, não conseguimos em 2025. Tomara que o governo se sensibilize mais para a gente ter tratamento de pessoas com obesidade com medicamento na rede pública. Hoje isso não existe. Agora a tendência é de melhorar a qualidade dessas canetas também, ou popularizando, pode haver também um fenômeno de popularizar também canetas de qualidade piores, vamos dizer assim?
Essa é a grande dúvida que a gente tem, porque esse é um cenário bem peculiar. A gente não está falando de um comprimido qualquer, que é uma tecnologia simples. Aqui a tecnologia é complexa, né? Nós estamos falando de uma proteína. Todas essas moléculas são proteínas, por isso que elas acabam sendo injetáveis, né? Então, esse é o grande desafio que nós temos nos próximos meses aqui no Brasil, saber se os competidores, né, que seriam os similares que vão ser do original, vão chegar com a mesma qualidade desse medicamento, que no caso de uma das marcas vem da Europa e da outra marca vem dos Estados Unidos, que torçamos realmente para que essas marcas agora feitas aqui no Brasil tenham a mesma qualidade, a mesma eficiência, para os pacientes tenham o mesmo benefício. Quem que lidera esse mercado hoje, doutor? Quem que regula? A Anvisa que regula, não, quem né? lidera Então esse existem mercado? regras. Quem que lidera o mercado? É uma briga grande entre uma empresa da Dinamarca e uma empresa dos Estados Unidos, né? Então, são duas moléculas que brigam, e isso brigam no sentido de trazer as coisas mais modernas. E uma coisa importante, Caio, que o que nós temos hoje, daqui a 5 anos, teremos o dobro de moléculas para poder ajudar as pessoas. E na medida que o tempo vai passando, também vão caindo a patente e os medicamentos vão ficando mais acessíveis. E aqui no Brasil se desenvolve algum tipo de caneta, doutor? Não, a gente não tem nenhuma molécula que esteja sendo feita no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem essas multinacionais que trazem de fora, e agora nós vamos ter, aqui no Brasil, a partir da quebra da patente da semaglutida, empresa nacional que vai fazer aqui, mas a partir dessa molécula que foi desenvolvida, nesse caso, na Dinamarca. Tá bem. Doutor Alexandre Hall, diretor da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Doutor, muito obrigado aí, dispor do seu tempo neste domingo à tarde, e boa semana aí para o senhor. Eu que agradeço, boa semana a todos.